Entrevista. Olá, nós vamos começar a nossa entrevista, a nossa primeira entrevista de hoje. O convidado, o Dr. Marcelo, é advogado, especialista em direito das pessoas com burnout. Vamos falar sobre esse tema. Dr. Marcelo vai falar com a gente agora. Bom dia. Bom dia, doutor Marcelo, tudo bem? Como é que vai? Tudo em Como é que paz, vai? Tudo graças bem? a Deus, tudo tranquilo. Obrigado pela oportunidade, eu estou à disposição. Nós vamos falar sobre um tema muito importante, doutor Marcelo, que é a síndrome de burnout, né, que foi reconhecida como uma doença ocupacional pela Organização Mundial de Saúde no ano de 2022. Acho que a gente estava ali perto no período ali da pandemia, mas os dados mostram que ela já afeta profissionais há muito tempo. Doutor, o senhor acredita que esse reconhecimento foi tardio, mas ainda assim ele contribuiu para a identificação dos casos de burnout no Brasil? Eu entendo que o reconhecimento, né, com a OMS, né, classificando como CID-11, QD-85 como uma doença laboral, só veio ratificar uma situação já do passado. Só foi uma situação de organização, efetivamente, porque muitas pessoas já se encontravam doentes. Eu falo doente, independentemente da questão médica, porque o burnout é uma síndrome. Entretanto, com a classificação nova da Organização Mundial da Saúde, burnout ela foi conceituada como uma espécie de doença, equiparada à doença, né, em razão de um meio do ambiente, vamos dizer assim, nocivo, que traz para aquele funcionário um estresse crônico. E importante dizer que em novembro de 2023, o Ministério da Saúde ele classificou exatamente a síndrome de burnout como uma doença relacionada ao trabalho, tá? Então ela é naturalmente do trabalho. Entendi. A gente, quando o senhor falou das resultados de pesquisa, a gente observa, doutor, que o Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de diagnóstico de burnout, segundo a ISMA. Eu queria que o senhor dissesse para a gente quais são os fatores, o que considera que contribui para que a gente tenha uma alta assim tão grande entre os trabalhadores brasileiros. Bom, vamos lá. Tudo que eu estou aqui apontando, decorre de uma pesquisa acadêmica minha, do meu segundo doutorado, então tudo que eu apresento, humildemente falando, está pautado em pesquisa. Então, vamos lá, para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam. Primeiro, o burnout ele decorre de um ambiente nocivo. Uhum. Então, através de uma exploração, através de um abuso. E aí, aquela pessoa, ela acaba ficando afetada no seu íntimo, e acaba desenvolvendo enormes sintomas, tá? Então, a partir do momento que há um abuso por parte do empregador, por parte do seu chefe, por parte daquela empresa, por parte do governo, existe o início de sintomas para aquela pessoa trabalhadora. E aí ela começa a ter nervosismo, sofrimento psicológico enorme, problemas físicos, muitas das vezes tem desconforto abdominal, fadiga extrema, vertigem, vamos lá, que mais? Enxaquecas frequentes, insônia. Ela acaba tendo até a falta de vontade de levantar da cama, falta de querer passar na frente da empresa, tem medo de efetivamente trabalhar. Ela tem um esgotamento emocional enorme, né? Falta energia para essa pessoa. Ela acaba ficando super cansada. Ela acaba ficando, vamos dizer, a palavra correta é despersonalização. Ela começa a ter atitudes negativas em relação às pessoas, descaso pelas relações sociais, ela começa a ficar distanciada das pessoas, ela não tem mais valores positivos, ela tem uma insatisfação enorme consigo mesma e com o trabalho, então ela tem uma autoavaliação negativa de produtividade, ela tem um sentimento de incompetência, de incapacidade para interagir com outras pessoas. Infelizmente, a síndrome de burnout, ela faz com que aquela pessoa ela fosse uma espécie de uma vela que vai cada vez mais sendo consumida. E é muito perigoso esse consumo. Ela pode chegar até um esgotamento extremo. E já observei nas pesquisas e até na minha atuação como advogado, infelizmente,
pessoas chegarem a se suicidar. Imagine, que loucura, né? Doutor, é muito comum as pessoas associarem apenas com assédio, né? Ah, porque eu estou sofrendo um assédio muito grande no meu emprego, quando na verdade é muito mais grave, muito mais sério, vai muito além. E inclusive muitos trabalhadores, isso também é outra realidade, desconhecem que seus direitos que estão relacionados aí a essa doença, né? Como acho que auxílio-doença, acidentário, estabilidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Uma pessoa que, após ser constatado por um profissional que vem sofrendo, que está com este problema, porque passa a ser uma doença efetivamente, quais são os benefícios ou direitos que elas têm para que elas possam se tratar, né? Cuidar disto? Perfeito. Vamos lá. Primeiro aspecto, o assédio moral, o assédio sexual, o abuso discriminatório pode gerar a síndrome de burnout. São algumas causas que podem gerar. Então, quando a gente fala, né, do síndrome de burnout, ela sempre decorre de um abuso. Então, esse abuso ele pode ser uma exploração daquele funcionário com um número de horas extras absurdo, um número de funções absurda, uma exploração com acúmulo de função, com desvio de função, com falta de respeito com o seu funcionário, a pessoa fica afetada no seu psíquico, tá? Diante, né, da constatação de que ela se encontra, né, com síndrome de burnout devidamente laudada, né, aí nós temos a abertura de inúmeros direitos. Primeira coisa, que ela pode ficar afastada, né, do seu trabalho para a devida recuperação, ela pode ser afastada junto ao INSS